Que bom que você está aqui. Você pode se assentar por um instante. Se você puder dizer um oi para essa pessoa que está do seu lado, fala: que bom que você está aqui, meu irmão, minha irmã. Maravilha. O Rubem vai me ajudar a tornar essa palavra mais macia, né? Se para profetizar, profetas que tocam harpa, instrumentos, eram usados no Antigo Testamento, por que a gente não vai usar hoje, né? Eu acho impressionante como Deus ele age quando a gente está reunido. Estava conversando com o pastor Adson agora ali. Na hora do louvor, irmãos, eu estava conversando com ele. Você acredita? E tem alguns cultos já, pelo menos umas 4 vezes que eu me lembro, conscientemente. Às vezes tocando, às vezes só cantando, ministrando, e também sentado. Que quando o Bruno, que está indo lá para o fundão beber uma água, pode beber, irmão, só que eu vou falar, você ouve. Quando o Bruno está tocando a guitarra, e o Bruno ele é uma pessoa muito simples. O Bruno ele é um cara que prefere ficar na sua, assim, quietinho. A gente desafia ele para ele pegar a guitarra e tocar mais assim forte, sabe? Porque, né? Como diz o meu filho, né? Ele disse que quando ele crescer ele quer ser guitarreiro. Eu acho que guitarreiro é guitarrista com roqueiro, né? Não sei, guitarreiro é alguma coisa. Tipo, tem que fritar. E às vezes a gente desafia o Bruno para dar uma fritada a mais. Ele dá uma segurada e ele traz um som tão gostoso. Quantos são abençoados com a guitarra que o Bruno toca? Eu sou muito abençoado. Todos os músicos, mas hoje eu gostaria de destacar algo. E tem alguns cultos já. E hoje aconteceu de novo. Ontem à noite lá em Osasco, Jaguaré, né? Na nossa divisa de cidades, aconteceu a mesma coisa. Eu estou ouvindo você tocar, Bruno, a guitarra base, ou às vezes até fazendo o teu solo, e eu ouço uma segunda guitarra tocando junto. E às vezes ela frita geral. Eu falo, meu Deus, olha, é roqueiro, é o Samuel, guitarreiro. E isso me faz pensar que existe algo muito maior acontecendo enquanto a gente está no natural aqui. Existe algo muito mais amplo. E meus ouvidos simplesmente abrem enquanto o Bruno está tocando a guitarra dele e eu ouço uma outra guitarra. E eu sou músico, irmãos. Eu sei quando tem 2 guitarras tocando e quando tem só uma. Eu consigo identificar isso. Mas eu não consigo olhar um cara tocando e ouvindo 2. Eu olho e falei, cadê o outro? Então, muito mais do que você vai ouvir nessa manhã com seus ouvidos naturais, ouça o que o Espírito diz nessa manhã. Porque é algo que não está no campo natural, ele está em outra frequência, está em outra região. E é onde Deus fala de espírito para espírito. E é onde Deus ministra de espírito para espírito. E eu oro nessa manhã que isso aconteça, para que você e eu saiamos daqui transformados. O pastor Rogério pregaria nessa manhã. E eu pregaria domingo que vem de manhã. Mas ele teve um problema um pouco sério no dente, precisou fazer meio que de urgência um tratamento de canal. E aí ele falou, olha, eu acho que eu não vou poder ir. Eu às 3 horas da tarde tenho um casamento. Então eu não estaria aqui. Por causa de... É longe, né? Mas eu falei para o pastor Djalma, eu vou pregar. E eu estava ontem à tarde no aniversário em Mairinque, de uma família aqui da igreja. Eles têm filhos na idade dos nossos. Irmãos, às vezes você tem que ajeitar muito bem sua agenda para poder servir todo mundo.
E servir a família tem que ser uma prioridade também. Então a gente fez um esforço, foi lá, e à noite eu pregaria em Osasco, que aconteceu. Imagina aquela correria. Aí eu estou à tarde no aniversário, e eu respondo essa mensagem dizendo, pode deixar que eu prego. Só que, irmãos, eu não tinha uma palavra. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Eu não sou muito preocupado com essas coisas não, irmãos. Só quando vai chegando a última hora, daí vai batendo um desesperozinho, eu falo, Jesus, ou o Senhor me tira dessa, ou o Senhor faz o povo do louvor cantar tanto. Falei, hoje não tem palavra, irmãos. O louvor foi tão profundo que nem rolou, né? Quem foi edificado com esse louvor, vamos para casa, Jesus é bom. Tipo assim, entendeu? Mas eu gosto muito de quando eu vou pregar de manhã, sentar e escrever algumas coisas cedo. Então eu acordei muito cedo nessa manhã. Irmãos, folhei a Bíblia. Falei, Jesus, onde é que o Senhor foi parar? Onde o Senhor está? Espírito Santo, por favor, me dá uma ajuda. Né? Eu não os achava. E eu fiquei ali na presença, orando, e me preocupando, me despreocupando, e falando, Senhor, a igreja é sua, o povo é seu, mas nós precisamos ouvir a sua voz. Então o Senhor começou a falar comigo em um texto bíblico, e eu creio que você vai ser muito edificado nessa manhã, como eu também serei. Amém? Você me abençoa para eu comunicar bem? Amém. Eu quero ser um pouco mais rápido hoje, visto que eu tenho casamento, né? Eu vou tentar chegar lá no horário. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos projetar os textos na Nova Almeida atualizada, e você pode acompanhar. A palavra dessa manhã, o tema é revestidos da nova natureza. Revestidos da nova natureza. Esse texto que nós vamos ler agora, ele traz dois fatores muito importantes. Eu chamo um de fator regulador, e o outro eu chamo de fator revelador. O que eu estou falando com você aqui, eu entendi da parte do Senhor hoje de manhã. Um fator que eu vou falar agora com você é o fator regulador, e depois nós vamos falar sobre o fator, ou melhor, fator regulador e depois o fator revelador. Versículo 17 diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui quando Paulo escreve gentios, ele está falando de um povo que não tem aliança com Deus. Então ele está dizendo o seguinte, que o normal de quem não tem aliança com Deus é viver assim. Mas o normal de quem tem aliança com Deus não é viver assim, não pode ser. Assim como ele vai exemplificar aqui agora. Então ele diz, isso portanto digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Como eles vivem? Vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Vivem realizando os seus próprios desejos, a mente é obscurecida, não tem clareza, separados da vida que Deus concede, eles não têm acesso à vida que Deus concede, estão separados disso, por causa da ignorância em que vivem. Eles ainda não conhecem o Senhor Jesus. Os olhos são abertos, o entendimento é aberto a partir do momento que você conhece o Senhor Jesus. Então ele está dizendo que os gentios aqui, aqueles que não têm aliança com Deus, não conhecem Jesus. E é por isso que fazem o que querem. É por isso que são como que cegos, andando, vagueando por aí. E vivendo à mercê da sorte. Tomara que dá certo. Isso é para quem não tem aliança. E ainda ele usa outro termo dizendo pela dureza do seu coração. Por que não conhece o Senhor? Porque tem o coração duro.
Versículo 19 diz: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem. Você sabe que a libertinagem é o descontrole, né? Então não conseguiu se controlar, porque ignorância não gera controle. Então descontrola tudo, libertinagem. E ele diz que de forma desenfreada. Eu lembro de algumas vezes quando eu era criança e a bicicleta ficava sem freio. Irmãos, é um perigo. Lá no final, capote. Você se arrebenta todo. Quem não tem aliança com Deus vai viver de uma forma desenfreada, perigosa, correndo o risco de morte. No mínimo vai se ferir, mas pode por final morrer. E ele diz, de forma desenfreada, eu vou ler mais voltando um pouco, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Está falando de quem não tem aliança com Deus. E eu estou falando aqui de um fator regulador. Só que olha só como continua. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De Cristo nós não aprendemos a viver de forma desenfreada para cometer todo tipo de impureza. Não, em Cristo nós vivemos de forma liberta. A liberdade que Cristo nos chamou não é para dar ocasião à carne, como está escrito, mas é para que a gente assuma o controle, para que a gente tome de volta o lugar do livre-arbítrio. O lugar do livre-arbítrio no coração de um homem e de uma mulher é a capacidade de assumir o controle e não se deixar levar por qualquer coisa que se fala exteriormente. Então ele está dizendo o seguinte: se eu aprendo algumas coisas de Cristo, eu tenho um fator regulador na minha vida. Ele diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Se você ainda não tem recebido a instrução de Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não saiu da escuridão para a luz, se você ainda não saiu da ignorância para o conhecimento e o entendimento, essa manhã é a sua manhã. Para você ter os seus olhos abertos e começar a perceber como Deus percebe as coisas. Porque essa é a natureza que Deus tem para nós, sermos capazes de entender, de ver como Ele entende. E eu vou te explicar mais para frente por quê. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Como que a velha natureza, ela se corrompe? Segundo desejos enganosos. Quando não se tem discernimento, você toma decisão com base em circunstâncias, em momentos que está vivendo. Por isso nós vivemos um caos hoje, inclusive dentro da igreja. Por quê? Porque está se dando ouvidos a coisas externas e não ao Espírito. Então eu posso ter uma natureza divina, eu posso ter sido salvo, mas andar na carne? Sim ou não? Sim, eu posso. E eu não agradarei a Deus, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou não apenas para vivermos no Espírito, sermos transformados, sermos aceitos por Deus, mas a andarmos no Espírito, a praticarmos as mesmas obras que Ele pratica. A natureza é fazer o que Ele faz. Só que eu acho muito interessante que ele está dizendo assim, que a maneira antiga de viver, nós somos instruídos a deixar de lado a velha natureza. Você percebe que ele está indicando aqui uma constância, deixar de lado. Por isso é um fator regulador. Eu preciso todos os dias fazer morrer a minha natureza terrena. Todos os dias eu tenho que voltar, assumir o meu livre-arbítrio, o poder de decidir e dizer assim: natureza terrena, você não me dominará nesse dia. Quem me dominará é a natureza do Espírito em mim. Mas isso é uma guerra interior, que nós perdemos. As maiores batalhas que você e eu perdemos não estão fora de nós,
estão dentro de nós, onde nós somos consumidos, onde se o espírito não governa, a alma governa, e a alma é movida às circunstâncias. A alma, ela se satisfaz com um pouquinho mais de dinheiro na conta, mas o efeito dessa satisfação é momentâneo. A primeira intempérie na vida, primeira dificuldade, que adianta ter tanto dinheiro? Você já abre mão daquilo que tinha trazido para você uma satisfação, agora não traz mais, porque, tá vendo o que está acontecendo com a minha vida? Porque se olharmos as coisas na ótica externa, nós vamos ser dirigidos pelas circunstâncias. Mas nós não fomos criados para sermos guiados por circunstâncias. Nós fomos criados para sermos guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que conhece a verdade de Deus, que conhece os caminhos de Deus, que nos guia a toda a verdade, que nos guia pelo caminho que devemos andar. Se Ele nos guia pelo caminho que devemos andar, é porque Ele conhece esse caminho. Então Ele não está te guiando por um caminho desconhecido para Ele. É desconhecido para você e para mim, mas para Ele é totalmente conhecido. Ele sabe cada pedra, Ele sabe cada curva, Ele sabe cada silhueta desse caminho, as dificuldades que você enfrentará e momentos que será mais fácil. Ele conhece, mas a questão é: eu usarei o meu livre-arbítrio para ser conduzido pelo Espírito nesse caminho, ou eu me deixarei mover pelas circunstâncias? O fator regulador é essa consciência de que eu sou ensinado do Senhor, e eu viverei com base naquilo que o Senhor me disser, todos os dias da minha vida. Versículo 23, você deixa a velha natureza que se corrompe segundo o desejo enganoso. Versículo 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Olha que profundo, gente. Se deixar renovar no espírito do entendimento. Não é um entendimento de alma, é um entendimento de espírito. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, é pensar com a mente de Cristo, e a mente de Cristo é espiritual. Mas Jesus tinha alma? Tinha, mas Ele não pecou. E porque Ele não pecou, a mente dele é espiritual, não é carnal. Nunca foi e nunca será. E nós temos a mente do Espírito. Então a gente precisa dar ouvidos à mente do Espírito. Ele diz aqui que nós precisamos deixar renovar essa mente. Pega esses detalhes. E no final ali desse versículo 24 ele diz: e a revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse fator regulador, ele é como o termostato. Lembram que Danny Bonilla trouxe uma vez? Foi ele que trouxe essa palavra, né? Lembram termostato e termômetro? Fator regulador é um termostato. É a capacidade que você tem de determinar os limites, as fronteiras de todas as ações da sua vida. É o fator regulador. Com base no que eu regulo as minhas ações, com base no que eu recebi do Senhor, eu regulo as minhas ações. Eu digo sim e eu digo não. Posso dar um exemplo bem bobo e simples? Você está diante de uma mesa de doces e bolos maravilhosos, como estive ontem. Falei: Jesus, me salva. Quem passa de mim se cala-se. Mas não seja feita a minha vontade, mas a dos pais da criança. Não, brincadeira. Você está diante de uma mesa farta de docinhos, mas você quer emagrecer, ou você está com a sua glicose alta, ou você está com alguma questão de saúde que você precisa cuidar. A não ser que você tenha uma revelação, uma consciência de que você não pode comer aquilo. Se você não tiver essa revelação, você come. É verdade ou não é?
Então o que vai... É isso, e é mesmo. Criança que o diga, é sim. E é assim que muitas vezes nós somos levados, irmãos, e conduzidos pelo que está externo, porque a gente não tem uma revelação interna de que aquilo não é bom ou de que aquilo é bom. Amém? Então essa primeira parte, ela fala de um fator regulador, de um termostato. Agora a segunda parte, ela vai falar de um fator revelador. Eu quero, com isso aqui, mostrar para você, porque é algo que revela. Às vezes a gente olha como um lado negativo, mas ele também pode ser positivo para você acionar o termostato. Esse revelador te dá a capacidade, te dá a consciência de que você precisa agir. E aqui o versículo 25 em diante diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, que somos membros do mesmo corpo. Deixando o quê? A mentira. Só deixa a mentira quem reconhece que mente. Sim ou não? Não, eu não minto, o que é isso? Eu? Você nunca deixará mentira se você não reconhecer que você mente. E se você mente, diga que eu não estou. Essa é muito antiga, né? Hoje tem WhatsApp. Mas lembra da época do diga que eu não estou? Diga que eu não estou. Aí o funcionário bom dizia, ele mandou dizer que não está. Rua. Esse aqui é um fator revelador. Se você mente, não minta mais. Fale a verdade. Diga que eu não posso atender agora. Ele não pode te atender agora. Isso é falar a verdade. Você não quer atender ele agora? Não, você não vai dizer para o cliente que você não quer atender ele agora. Diga para ele que eu não quero atender ele agora. Não seja demasiadamente justo, irmão. Mas depois dê satisfação para a pessoa. Retorne a ligação. Você pode ligar daqui a 1 hora. Entende? Porque às vezes você não está preparado para responder aquela pessoa. E se você responder despreparado, você pode tomar uma decisão que você vai ter que manter. E pode arrepender depois. Isso aqui é um fator revelador. Fiquem irados e não pequem. Só eu fico irado? Alguém aqui fica irado de vez em quando? Sabe quando esquenta? E você já puxa a espada assim, cortar a cabeça. E você para e diz, eu não vou cortar a cabeça. Deixa eu entender o que está acontecendo. Aí você para, segura e às vezes dá certo. Esse aqui é um fator revelador. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Você ficou irado contra alguém? Faz parte, não peque. Agora depois vai lá e resolve. Sabe por quê? Porque Deus perdoa pecado, sim ou não? Mas quando que você é curado? Quando? Quando eu confesso e deixo. Se você andar só, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Eu pequei contra o Luciano. Puxa, Luciano, foi mal, hein? Pequei contra ele, fiz alguma coisa que não foi legal, machucou ele, feriu ele emocionalmente, ou lesou ele em alguma área. E aí eu caí em si e falo, meu Deus, eu não devia ter feito. Senhor, o Senhor me perdoa. Ele perdoa ou não? E aqui? Vou consertar ou não? Eu preciso regular isso. Esse é um fator regulador. É um fator revelador que precisa acionar o regulador. Use bem o seu livre-arbítrio. Vai lá e se arrepende. Perdoa, eu te lesei. E restitui.
A gente não fala sobre restituição de pecado, né? Eu pequei, eu só peço perdão e está tudo certo. Mas o que a pessoa perdeu com o seu pecado? Restitui. Por isso, quando Jesus chega na casa de Zaqueu e fala algumas coisas na casa, Zaqueu fica empolgado com aquilo e fala: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus olha e fala: uau, cara doido. A Bíblia não diz que ele era ladrão, diz que ele era cobrador de impostos. Podia estar roubando? Podia. Tem uns cabras por aí que estão roubando também. Só que ele fala ainda assim: e se eu tiver prejudicado alguém, eu vou restituir. Quando Jesus ouve aquilo, ele falou: o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Esse cara entendeu o Evangelho. Talvez Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, dizendo para você assim: ei, para de faz de conta e vai restituir o que você trouxe de dano na vida de alguém. Ele continua dizendo: aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha isso, gente. O cara era ladrão, agora ele vira doador. E não é o Robin Hood, tira do rico para dar para o pobre. Não, é alguém que entendeu que ele foi alcançado de uma nova natureza. Então agora ele não rouba mais, pelo contrário, ele trabalha e reparte. Isso é nova natureza. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você já falou nos lagartos e escorpiões? Já falou? Não, eu já. Falar algumas coisas, às vezes não é tão problemático do que se alguém estiver ouvindo, o mal que isso faz para a pessoa que está ouvindo. Minha esposa já chegou algumas vezes para mim e falou assim: amor, você me ofende quando você fala dessa forma. Eu, me perdoa, amor. Porque você fala, tipo assim, falar mais alto, nervoso. Você não está brigando com ela, mas o falar mais alto, nervoso, ofende ela. E você não percebe, não está transmitindo graça a quem ouve. Percebe? Está falando de um fator revelador. Então, se não transmite graça ao que ouve, não fale assim, fale diferente. E ele continua: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo fica triste? Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Isso aqui é um fator revelador, irmãos. Se tem ira, se tem gritaria, se tem alguma dessas ações, o Espírito está mostrando para você e para mim: você precisa regular isso aqui. Está revelando que está na hora de regular. Você está desregulado. Dá para entender o que estou falando? Sim ou não? Bora lá, vamos continuar mais um pouco. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui tem uma chave. Por que eu vou perdoar? Porque eu também fui perdoado. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem não tem revelação do quanto foi perdoado, não manifesta amor o suficiente. O que nos falta é termos uma revelação do que Cristo fez. Hoje vamos tomar a ceia. Se eu e você tivermos revelação do que foi aquele corpo partido, aquele pão partido, as dores que Jesus sentiu, o que foi aquele sangue derramado na cruz, o que aquilo significou e o que aquilo fez por mim, eu vou amar diferente. Sabe por quê? Não sei você, mas quando eu era mais novo,
pouco tempo mais novo, eu sempre ficava pensando assim: poxa, eu não tenho um testemunho poderoso. Eu ouvi os testemunhos lá, o cara matou, roubou, destruiu, fez e aconteceu, e Jesus salvou ele. Olha de onde Jesus me tirou. Eu era isso, eu era aquilo, aquilo outro. Eu nasci num lar cristão, irmãos. Eu nunca fiz um assalto. Eu fugia de briga, covarde, fugia de briga, porque meu pai dizia: se você brigar na escola, apanha em casa. Eu falei: é melhor não apanhar nenhuma do que duas, né? Porque eu ia perder na escola. Sabe, medroso assim, não é medroso, mas tipo assim, parece que no meu coração diz assim: não vou entrar nessas coisas. Mas chegou uma idade, 14, 15 anos, eu falei: nossa, eu não tenho nem testemunho, nunca fumei uma maconha, nunca. É verdade, irmãos. Eu pensava: nossa, eu nunca fiz nada de errado. Os meus amigos tudo fumaram maconha, nem sei dizer como é bom ser livre desse negócio. Tipo assim, sabe, adolescente. Eu falei: meu Deus do céu, não tenho testemunho poderoso. Até que eu entendi, irmãos, que a minha religiosidade, que a minha falsa imagem de que eu era um cara bom, estava me levando para o inferno. E que sem um sangue derramado por mim, eu iria perecer junto com todos os outros que fazem as coisas e não se arrependem. Qual é a diferença? Agora volta na minha afirmação. Eu não tenho um testemunho poderoso? Eu estava indo para o inferno, irmãos. Eu estava perdido. O meu futuro era condenação eterna. E Jesus entregou a vida dele por mim. Cara, isso não é um testemunho poderoso? É muito poderoso. Agora, por que a gente tem dificuldade de fazer diferente? É porque a gente esquece do que foi feito por nós, o quanto foi feito por nós. Porque todo o sangue de Jesus derramado na cruz, todas as dores que ele sentiu na cruz, foram para os que aparentemente eram boas pessoas e para os bandidos, aqueles que não mereciam, porque no final ninguém merecia. Por isso é de graça, por isso é pela graça que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Você entende isso? Esse texto ele é muito forte. Ele está falando o seguinte: olha, nós fomos chamados para viver uma nova natureza, a natureza divina. Então se revista dessa natureza. Mas para isso você tem que respeitar esses dois fatores: o fator regulador e o fator revelador. Normalmente começa pelo revelador. Mas como eu vou saber se aquilo é certo ou errado? Se eu conheço a verdade. E aqui é uma chave. E aí eu queria que você visse o seguinte: a nova natureza não se vive por osmose. Sabia? Vou parar aqui agora, vou ser cheio da natureza divina. Ai, Jesus. Pronto. Você não é uma bateria para colocar num carregador e depois tira e usa. Não é por osmose, é por exemplo que se segue, é por um lugar que você acessa, ou alguém que você acessa. Olha o que diz no versículo 5:1: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Cola no Pai Celestial, cola nele, gruda no Pai Celestial, onde ele for você vai. Meu filho está naquela idade, 8 anos, né? 8 anos é incrível. Pai, eu quero só ficar com você. Para onde você vai? O que você vai fazer? Imita. Meu Deus, tomara que ele está imitando coisas boas, né? Mas imita. Ele diz: sejam imitadores. Mas para imitar o Senhor, olha, ouça bem isso. Imitar o Senhor, fazer o que Ele faz, você tem que andar com Ele. Saber que tem que imitar o Senhor não vai mudar a sua vida, isso é osmose. Não, eu preciso imitar o Senhor. Mas você não imita. Por que não imita? Porque está muito longe dEle. Chegue perto dEle, cola no Senhor. Você não vai ter vontade. A natureza humana, carnal, vai querer te afastar do Deus vivo. As circunstâncias,
o marido, a esposa, a escola dos filhos, o professor, o governo, o PT, o PSDB, o Bolsonaro, sei lá quem. Você vai olhar essas coisas e porque você é contra qualquer uma dessas coisas, você vai se deixar corromper, e aí você vai se afastar de Deus e talvez perca a sua vida. Presta atenção. A gente precisa acordar, irmãos, porque é mais importante, e o que é mais importante é conhecermos o Senhor. E infelizmente é o que nós damos a menor importância, na prática. Ou sou o único pecador aqui? Na prática, irmãos, quando a gente vê, ai mesmo, Jesus é o Senhor. Puxa, tinha até me esquecido. Puxa! Então eu acho isso muito forte. Para imitar o Senhor eu preciso segui-lo. Versículo 2 diz: e Cristo nos amou. 5:2 diz: e Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sabe o que nos falta, irmãos? Entrega. É se render. É dizer assim: me perdoa, Senhor, fui um ignorante, fui um grosso, fui um, sei lá, um orgulhoso, me perdoa. E fica na presença do Senhor, busque o Senhor. Ei, você não busca a presença do Senhor para ser aceito, você busca a presença do Senhor porque você foi aceito. Você não vai na presença de Deus para mendigar alguma coisa de Deus, não é isso. Você vai na presença de Deus para se render, para conhecê-lo. E na medida que eu e você conhecemos o Senhor, nós somos transformados. E daqui a pouco vai sair de nós algo que a gente nem esperava. Porque mamãe dizia: dize-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Quando você anda com o Senhor, as pessoas sabem que você esteve com Ele. Eu sempre gosto de falar isso. Lembra Pedro? Você é um deles, não é? Não, nem conheço. Presta atenção, rapaz. Segunda vez, você é um deles, não é? Não, nunca vi mais, né? Nunca vi mais sanguentado. Terceira vez, você também não te viu lá no jardim? Você não estava com ele lá? Deus me livre, eu nem vou em jardim, tenho alergia. Aí a pessoa viu: mas o jeito que você fala, não fui lá, é igual dele. Passou tanto tempo com Jesus que até o jeito de falar era igual de Jesus. Até para mentir, embora Jesus não mentisse, né? Parecia Jesus falando. Estranho, Jesus não mente, mas esse cara está mentindo e falando igualzinho a ele. Esquisito. As pessoas vão perceber que nós estivemos com o Senhor, por causa da natureza divina. Então, meu irmão, receber a natureza divina não é uma questão de performance, é uma questão de rendição, é uma questão de se render diante de Deus e aprender com Ele. Aprender com Ele porque Ele é manso e humilde de espírito. E então nós acharemos descanso para as nossas almas. É aprender com Jesus, é aprender na presença. Não é a observância da lei, mas é o cumprimento da lei, porque isso se tornou natural em você. Você olha e você pratica porque você ama o Senhor. E aquele que me ama, Jesus diz, guarda os meus mandamentos. Por que você guarda? Porque você ama. Você não guarda porque você consegue, você guarda porque você ama. Você entende isso? Faz sentido isso para você? Agora eu acho muito interessante, e aqui eu vou caminhar para o final dessa palavra. Deus, Ele nos está chamando para nos consagrarmos.
e nos separarmos ao Senhor. Há uma palavra no original que você conhece, que fala sobre separados, santificados, santos, que é a palavra kadosh. Talvez eu já falei isso aqui uma vez. Eu queria que você abrisse Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu te perguntar, o qual nos abençoará? O qual nos abençoou. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você é uma bênção, irmão. Você é abençoado. Você já está abençoado. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos, separados, irrepreensíveis diante dele. Separados e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Amém? Tudo isso já aconteceu, o plano de Deus já existiu, já aconteceu, já é uma realidade, na qual eu preciso entrar pela fé. Eu preciso acreditar que isso já foi feito. Eu preciso acreditar que eu já sou abençoado. Eu preciso acreditar que eu já sou santo. Embora eu ainda estou lutando na minha carnalidade, todos os dias lutarei para deixar a natureza terrena de lado. Sabe, fazer morrer a natureza terrena todos os dias. Mas diante de Deus, Ele me olha pelo filtro do Cordeiro. Ele me olha por Jesus. Ele me vê santo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu sou, não serei, já sou. Ah, mas eu ainda estou lidando com algumas coisas. Claro, você vai lidar enquanto viver aqui. Mas você precisa vencer cada uma delas para glorificar Jesus. E aqui o texto, ele fala dessa santidade, desse sermos santos. E a palavra kadosh é uma palavra hebraica. Ela aparece várias vezes na Bíblia. E é uma palavra que relembra a palavra santo. Como lá de Isaías 6,3, quando Isaías tem aquela visão, até pode pôr o texto se quiser, ele tem aquela visão e então ele vê aqueles seres espirituais dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É kadosh de Deus, é a santidade de Deus, é aquela demonstração de que Deus é alguém diferenciado, não é qualquer um. É uma palavra que deriva de um verbo que significa, antes de tudo, separar. Kadosh é separar, entendendo a necessidade de estabelecer uma fronteira entre o que é passageiro e eterno. Kadosh é a capacidade de separar o terreno, aquilo que passa, do eterno, daquilo que permanece para sempre. Você e eu fomos separados, para sermos separados, distinguidos do que é passageiro e sermos recolocados no que é eterno, que permanece para sempre. Kadosh é um vocábulo que descreve a separação entre o sagrado e o profano. Precisa ser visto a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem que ter diferença, irmãos. Porque nós somos chamados à santidade, a nos santificarmos. A Bíblia afirma 3 coisas: que nós somos santos, santificados e que devemos andar em santidade. O exercício da santificação, ou a santidade, né? Se tornar cada vez mais santo. E isso tudo está vinculado à presença do Senhor. Bom, segundo a tradição rabínica, o tempo não é um espaço contínuo, mas possui um sentido diversificado. Eu queria que você ouvisse um pouquinho isso, é bem interessante. Você já percebeu que não há 2 horas iguais? Cada hora é única e exclusiva, já percebeu? A hora que nós estamos aqui, desde as 10 horas da manhã, agora 11h22, foi única, nunca existiu antes de ter passado e nunca mais existirá. Ela é única.
Cada hora é única e exclusiva. Esse sentido místico torna o tempo santo. O tempo é santo, por isso a gente precisa remir o tempo. Você consegue recuperar dinheiro? Sim ou não? Ah, perdi R$1.000. Você consegue recuperar? Consegue, você vai lá, trabalha e recupera. Você consegue recuperar a saúde? Quase sempre, né? Dá para dar uma boa trabalhada e fica bom de novo. Tem recurso para isso. E tempo? Acabou, meu irmão. Você não recupera. Você pode aproveitar melhor daqui por diante, mas não recupera. Então isso tem um sentido muito importante. Então a primeira coisa, o primeiro objeto que Deus santificou, não foi a pedra, não foi uma montanha, não foi um altar, não foi um templo. Não, sabe o que foi? O tempo. O que Deus faz no sétimo dia? Santifica o sétimo dia. Ele descansa no sétimo dia. Ele santifica o tempo. O que é o dia do descanso? Nós guardamos o domingo, né? Um dia do descanso, que é o nosso Shabat. Enfim, não vamos entrar nesse ponto. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o que era o Shabat? Desde o início, nas Escrituras, um tempo separado para dar a importância e atenção devida ao Todo-Poderoso. É dar um lugar especial a Deus no meu tempo. É tirar um tempo especial com o meu Deus. Pegou isso? Então, qual que era a ideia? Era sair da tirania do tempo cronológico. Porque hoje nós somos consumidos pelo tempo. A pandemia trouxe isso pior ainda, né? Porque o pessoal foi para home office, e aí as 12 horas do dia viravam 18. Sim ou não? Nós somos roubados no tempo. Quantos nesse tempo não deram tempo ao Senhor? Quantos de nós aqui? Quantos de nós perdemos tempo nesse brinquedinho tão legal? Celular. E estamos com isso desperdiçando tempo. E o Senhor está nos convidando a nos consagrarmos. Deus estabeleceu o propósito para cada dia, e para o ciclo da semana Ele estabeleceu um descanso. Terminou o ciclo, descansa. Ou descansa para começar de novo. Termina e descansa. É uma renovação. 6 dias por semana nós vivemos debaixo da ordem dos horários, das datas. Mas quando chega na hora do descanso, a gente está ali para partilhar das coisas do eterno, do Deus Todo-Poderoso. Pensar na eternidade, gastar tempo nisso. Imagina se a gente começasse o nosso culto cedão e só terminasse a noite para ir para casa dormir. Para se dedicar ao Senhor. No Shabá, o judeu cessa o temporal e se dedica ao descanso no Deus Criador de toda a terra. Isso é um princípio, irmãos. Nós queremos receber a natureza divina sem passar tempo com o Senhor. Nós queremos receber da plenitude de Deus sem passarmos tempo com o Senhor. Bom, eu penso que não vai funcionar. Você concorda comigo? Sabe quando foi a primeira vez que essa palavra foi usada na Bíblia? Gênesis 2:3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, quando Deus ele insere no tempo um princípio tão importante, que não é o descanso como, agora vou dormir o dia inteiro. Não, não é isso. Jesus diz assim: entrai no meu descanso. Lembra que ele fala isso? Jesus está falando de nós conhecermos a Ele.
Então quando Deus, lá no início, Ele estabelece isso, Ele torna o tempo distinto, pois é a única coisa em toda a criação que Deus dota da qualidade de santidade, é o tempo. Desde o início. Hoje nós somos santos. Ele colocou a eternidade dentro de nós, mas Ele quer que nós nos dediquemos a Ele. Esse versículo que nós lemos aqui de Gênesis é o significado porque Deus não criou um lugar sagrado depois de criar tudo. Você percebe? Deus não foi lá e construiu um templo. Não, Ele determinou um tempo. Por isso que quando Jesus está diante da mulher samaritana, ela pergunta assim: então, explica para mim, onde que nós devemos adorar? Aqui, lá ou cá? Jesus diz assim: não é sobre um lugar, é sobre um tempo. Você entendeu? Então pode ser tanto lá quanto cá, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É com relação a dedicar o nosso tempo ao Senhor. Se queremos a natureza de Deus, precisamos dedicar tempo ao Senhor. Deus, Ele estabeleceu sua santidade no tempo. Deus consagrou o tempo no início da história. Então essa palavra kadosh significa separação e distinção. E aqui que nós precisamos destacar que a palavra separação ou distinção não significa afastamento ou ruptura das coisas, mas elevação e superioridade. É dar a devida importância ao que tem ou a quem tem a maior importância na nossa vida. Amém? Então, quando lá em Levíticos 19:2, e eu acho muito interessante porque Levíticos 19:2, o texto fala o seguinte: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Se você continuar lendo, sabe o que Deus mostra ali? O fator revelador que nós lemos em Efésios. Leia depois em casa, versículo 3 em diante. Ele começa a mostrar o que a gente tem que deixar de fazer e o que nós precisamos fazer. A mesma coisa. Interessante. Então Deus está dizendo assim: olha, eu te convido a entrar na minha santidade. Eu te convido a entrar no meu tempo. Eu te convido a desfrutar de um novo tempo. Ele espera de nós o papel que nos foi encarregado sobre a criação. Sermos seres superiores. Sairmos da média comum estabelecida pelos sistemas sociais imperfeitos. É para isso que o Senhor nos chama, para entrarmos no tempo dele. Para ser santo. Ser santo é estar acima das linhas que nivelam a maioria. É tornar-se um exemplo, um guia, uma referência do caráter santo de Deus na terra. Irmão, você já percebeu? Eu estava conversando ontem com um irmão, e é interessante, ele estava falando de um atleta, um grande atleta, eu não lembro a modalidade dele, e disse que ele falou que o segredo de ele se tornar esse grande atleta é andar sempre com alguém maior que você. Esse é o segredo. Porque você vai sempre tentar se nivelar com quem é maior que você. Você vai sempre tentar se aproximar em qualquer modalidade, em qualquer situação da vida, empresarial, física, emocional, qualquer uma. Você vai sempre buscar se nivelar. Então se você, por exemplo, anda com uma pessoa que ora 5 minutos por semana, Sani, 5 minutos por semana, e você orar 10 minutos por semana, você já vai se achar a última bolacha do pacote. Ou, para os cariocas, o último biscoito do pacote. É ou não é? Agora, se nós andarmos com Deus, nós sempre vamos ter o que melhorar, nós vamos sempre ter o que aprender, nós vamos ter sempre o que superar na nossa vida. Você crê nisso? Por isso Deus te chama para andar
na santidade dEle, no tempo dEle. Saia do temporal e mergulhe no eterno. Não gaste tanto tempo com o temporal, gaste tempo com o eterno. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor, irmãos. Desfrute da eternidade hoje. Então nós somos convidados por Deus hoje a sermos santos, a sermos kadosh. Precisamos olhar para as qualidades de Deus e seguir copiando tudo que Deus faz. Jesus diz: eu não faço nada de mim mesmo, tudo que eu vejo o Pai fazer eu faço. Jesus fez isso, irmãos. Quantos querem viver a natureza de Deus aqui? Eu quero. Então nós vamos precisar remir o nosso tempo, usar melhor o nosso tempo. Sabe por quê? Se nós fizermos isso, se Deus ama, eu vou amar. Sim ou não? Se Deus ama, então nós vamos devolver o nosso amor. Se Deus é criativo, nós vamos desenvolver nossa criatividade. Nós vamos extrair de dentro de Deus e liberar das nossas vidas coisas que ninguém ainda experimentou. Porque Deus é maravilhoso. Você crê nisso? Eu vou terminar por aqui. Eu teria mais algumas coisas para falar. Eu quero terminar dizendo o seguinte: é a santidade em Deus que nos inspira para andar em santidade de vida. Olharam para Ele e foram iluminados. Irmãos, nós precisamos olhar mais para Jesus. Tem várias formas de olharmos para Jesus, principalmente as Escrituras. Passarmos tempo com o Senhor na palavra, aumentarmos o tempo de oferta ao Senhor, darmos uma oferta do nosso tempo ao Senhor todos os dias, todas as semanas. Precisamos desenvolver a nossa salvação. Não pense que nós vamos num piscar de olho alcançar as coisas. Nós não vamos. Nós vamos no desenvolvimento, na caminhada, na jornada com o Senhor. E eu quero desafiar você nessa manhã a se reposicionar e a buscar essa palavra, se revestir da nova natureza, entender esse fator regulador e revelador da palavra, se conformar com a palavra de Deus, gastar tempo com o Senhor. Johnny, mas eu